Tecido epitelial. O tecido epitelial é originado nos folhetos embrionários e encontrado revestindo superfícies e secretando substâncias. Ele se caracteriza por apresentar células justapostas, ou seja, que estão intimamente ligadas umas às outras, e também por possuir pouca matriz intercelular. As principais características do tecido epitelial são as células justapostas e unidas de forma organizada, eles são avascularizados, possuem alta capacidade de regeneração e são nutridos através da lâmina basal. Uma outra característica importante do tecido epitelial é o fato do mesmo possuir dois lados distintos, ou seja, ele é polarizado, sendo o lado voltado para fora a superfície apical e o lado voltado para o interior a superfície basal. A superfície basal fica apoiada em tecido conjuntivo, que fornece os nutrientes necessários para o tecido epitelial por meio da difusão. Quanto às funções, o tecido epitelial tem como principal o revestimento de cavidades corporais e órgãos, além de apresentar também a função secretora. Outras funções desse tecido são proteção e revestimento, absorção, transporte de material, excreção, trocas gasosas, deslizamento entre superfícies, percepção de estímulos e contração. O tecido epitelial é classificado em dois tipos principais, sendo eles o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. No caso do tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já diz, ele é responsável por revestir o corpo e órgãos, além de cavidades. Este tecido pode ser classificado de acordo com a quantidade das células e com a forma das mesmas. Sendo de acordo com o número de células, ele é dividido em três, que é o simples, o estratificado e o pseudoestratificado. No caso do simples, é constituído por somente uma camada. Já no estratificado, é constituído por mais de uma camada. E o pseudoestratificado, que é constituído somente por uma camada de células também, porém de diferentes alturas, com seus núcleos ocupando diferentes posições. Dessa forma, dá-se uma falsa impressão de que esse tecido tem mais de uma camada de células. Já de acordo com a forma das células, é dividido em epitélio pavimentoso, em que as células são achatadas, epitélio cúbico, onde as células se apresentam em forma de cubo, epitélio prismático, as células são alongadas, ou seja, em formato de colunas, e por fim, o epitélio de transição, em que a forma original das células é cúbica, mas elas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação dos órgãos. Tecido conjuntivo é o tecido que existe em maior quantidade no corpo humano. Ele vai ser composto por uma abundante matriz extracelular, que é composta pela substância fundamental amorfa, que inclui proteoglicanas, glicosaminoglicanas e glicoproteínas, e também por fibras, colágenas, elásticas e reticulares, que é onde as células vão estar imersas, se encontrando também mais separadas umas das outras. E sua origem embrionária vai se dar no mesoderma. Como funções, vai existir o preenchimento e a sustentação, já que vai ter o sustentamento de outros tecidos, armazenamento e transporte. Como exemplo de armazenamento, temos o tecido adiposo, no qual vai armazenar lipídios. Nutrição, já que ele é vascularizado, ele vai conseguir nutrir os tecidos avasculares, como por exemplo o cartilaginoso. E vai atuar na defesa e no reparo, pela presença das células de defesa. Ela é em três tipos de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, de propriedades especiais e de suporte. No propriamente dito, existem o frouxo e o denso, que é subclassificado em modelado e não modelado. No de propriedades especiais, temos o adiposo, elástico, reticular, mucoso, sanguíneo e hematopoético. E no de suporte, temos o cartilaginoso e o ósseo. Algumas observações importantes a serem ditas é o fato de que o tecido conjuntivo ele pode ser chamado também de lâmina própria, quando ele recobre internamente a superfície úmida dos órgãos
ocos, como por exemplo no trato digestivo, no sistema urogenital e no aparelho respiratório. A matriz extracelular, ela vai preencher os espaços entre as células. E sua consistência, ela vai variar dependendo do tipo de tecido em que ela está inserida. Tecido conjuntivo propriamente dito. Temos o frouxo, que vai preencher os espaços entre as fibras e os feixes musculares. Ele é flexível, bem vascularizado, só que ele é pouco resistente a trações. Ele vai atuar no reparo tecidual e isso vai ocorrer de dentro para fora. Primeiro ele vai combater os micro-organismos invasores e depois vai reparar o tecido mesmo. Ele vai estar localizado sobre o tecido epitelial, com apoio, em torno dos vasos sanguíneos e linfáticos e entre as fibras e feixes musculares. Além de que ele vai estar circundando o parênquima das glândulas. As células que mais vão estar presentes nesse tecido vão ser os macrófagos e plasmócitos. E as fibras mais encontradas, temos as elásticas, as colágenas e as reticulares. Na foto, dá para perceber que há um equilíbrio entre o número de células e o número de fibras. Isso é uma característica do tecido conjuntivo frouxo. No denso, ele vai proporcionar mais resistência e proteção, mas ele vai ser menos flexível. E a orientação e o arranjo dos feixes de fibras colágenas, que é a fibra que mais predomina nesse tecido, vai fazer com que ele se torne mais resistente a trações. Ele vai possuir os mesmos componentes do frouxo, mas, como foi dito, as fibras colágenas vão ser as que mais vão predominar e ele vai possuir menos substância fundamental amorfa. Ele vai poder ser dividido em dois tipos, modelado e não modelado. No modelado, as fibras colágenas vão estar dispostas de forma paralela, dando resistência em uma única direção, por exemplo, tendões e ligamentos. E no não modelado, as fibras colágenas elas vão estar entrelaçadas de modo aleatório, e isso vai dar resistência em várias direções, além de proporcionar elasticidade. E ela está presente, por exemplo, nos rins, na cartilagem, nos ovários, entre outros. E a gente percebe que no conjuntivo denso, o número de fibras, colágenas principalmente, vai ser maior do que o número de células. Tecido epitelial glandular tem principal função a secreção de substâncias essenciais para o funcionamento do corpo. Apesar de ter função específica, o tecido epitelial glandular ainda é tecido epitelial, então possui as mesmas características dos epitélios. Células justapostas com pouca matriz extracelular, avascularizado, não contém vasos sanguíneos, alta taxa de proliferação, células se multiplicam rapidamente em comparação às outras. Ele fica sobre uma camada chamada lâmina basal, e suas células podem apresentar formato cúbico. Além disso, geralmente são encontrados em aglomerados. Como se formam as glândulas a partir do tecido epitelial? Começa com a invaginação, ou seja, as células do tecido epitelial superficial crescem para dentro, em direção ao tecido subjacente, o tecido mais profundo. Nesse processo de proliferação celular, as células mais profundas formam as células secretoras, aquelas que efetivamente vão formar e secretar as substâncias produzidas. A parte mais profunda é chamada de porção secretora. Há também as células de conexão, que são responsáveis por conectar a parte secretora à parte mais superficial do tecido. A partir daí, duas coisas podem acontecer, dependendo do tipo de glândulas que vão ser produzidas naquele local. Se for uma glândula exócrina, as células de conexão permanecem para formar o ducto secretor, que vai encaminhar as substâncias produzidas pela parte secretora da glândula à superfície, ou seja, o meio externo do organismo ou para dentro das cavidades. Exemplo, glândulas sudoríparas. Se estas forem endócrinas,
As células mais superficiais se multiplicam, fechando a conexão da parte secretora com a superfície do tecido, e aquelas células de conexão são reabsorvidas pelo organismo e desaparecem. Nestas glândulas não há formação de ductos secretores, e as substâncias que serão produzidas por essas glândulas que não têm ductos vão ser liberadas diretamente nos capilares sanguíneos, por exemplo, a hipófise. Há também as glândulas mistas ou anfícrinas, como por exemplo o pâncreas. A parte exócrina do pâncreas produz o suco pancreático, que vai ser liberado através do ducto pancreático diretamente no sistema digestório. A porção endócrina produz os hormônios insulina e glucagon, que vão ser liberados na corrente sanguínea e atuam no controle dos níveis de glicose. Classificação morfológica. Nesta classificação, observa-se tanto a porção do ducto secretor quanto a porção secretora. Segue a classificação. Quanto ao ducto, há duas divisões: glândula simples, quando possui um ducto, e glândula composta, quando esses ductos são ramificados. E quanto à porção secretora, há três divisões: tubular, semelhante a um tubo de ensaio, alveolar ou acinosa, quando assemelha-se com um cacho, e túbulo alveolar, quando possui as duas morfologias, tubular e alveolar. Classificação quanto ao tipo de secreção. Secreção mucosa, secreção mais pegajosa, mais viscosa, rica de uma substância de glicoproteína chamada de mucina. Secreção serosa, é uma secreção que é mais aquosa. E secreção seromucosa, que é uma secreção dos dois tipos de substância. Classificação quanto à forma de secreção, de liberar as substâncias. Merócrina, quando apenas a substância é secretada e liberada, por exemplo, glândulas sudoríparas. Apócrina, junto à substância, fragmentos das células são liberados, por exemplo, glândulas mamárias. Holócrina, as células se degeneram e são liberadas juntamente com as substâncias, exemplo, glândulas sebáceas. Há também uma última classificação das glândulas endócrinas, que podem ser divididas em cordonais quando as suas células se organizam semelhantemente a cordões, não armazenando produtos de secreção antes desses serem jogados na corrente sanguínea, e vesiculares ou foliculares, quando as células se organizam semelhante a vesículas, armazenando os produtos de secreção antes de serem jogados na corrente sanguínea. Células do tecido conjuntivo. As células do tecido conjuntivo são classificadas em dois tipos: células residentes, que se originam no tecido conjuntivo e lá permanecem, e células transitórias, que são células que migram de outro tecido, geralmente o tecido sanguíneo, para o tecido conjuntivo. O primeiro tipo celular que iremos tratar são os fibroblastos, que têm origem mesenquimal e apresentam núcleo alongado com prolongamentos achatados, finos e pálidos. Os fibroblastos são responsáveis pela síntese de colágenos, fibrinas e glicoproteínas que se encontram na substância fundamental do tecido conjuntivo. Além disso, os fibroblastos, quando ficam inativos, se transformam em fibrócitos e possuem uma estrutura muito diferente dos fibroblastos, como podemos ver na imagem. O núcleo é um pouco mais achatado e condensado e os prolongamentos quase são inexistentes. Outro tipo celular que encontramos no tecido conjuntivo são os macrófagos. Os macrófagos eles derivam dos monócitos, que são células consideradas como transitórias. Elas saem do tecido sanguíneo para o tecido conjuntivo, e quando chegam lá, elas se transformam nos macrófagos.
A principal função dos macrófagos é a produção da fagocitose, que é um tipo de divisão celular em que consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula. Sendo assim, a fagocitose é muito importante, tanto para o processo de defesa da célula, quanto para o processo de limpeza de restos celulares que acabam sendo deixados nos processos de defesa. Fora isso, os macrófagos também são importantes para a defesa imunológica, principalmente porque eles conseguem se ligar com os linfócitos B. Os mastócitos são células derivadas da medula óssea. Sendo assim, elas chegam no tecido conjuntivo a partir da corrente sanguínea e elas são consideradas como transitórias. Nos mastócitos, nós podemos encontrar os mediadores de inflamação, que são substâncias secretadas para tentar impedir que o corpo entre em colapso. Os principais mediadores de inflamação são a heparina e a histamina. A heparina como um importante anticoagulante e a histamina é uma amina biogênica e quando o corpo entra em processo alérgico ou um ataque de micro-organismos, é liberado a produção dessa histamina que causa edema e sensação de prurido. Outro tipo celular são os plasmócitos, que derivam do linfócito B e atuam também na defesa imunológica através da síntese de anticorpos. Por fim, os leucócitos também são células encontradas no tecido conjuntivo. Como sabemos, são células transitórias, pois eles geralmente saem da corrente sanguínea para o tecido conjuntivo a partir de um processo chamado diapedese, em que esses leucócitos entram no tecido conjuntivo a partir de vênulas do sistema sanguíneo. Os leucócitos são classificados em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos eles possuem um núcleo irregular e possuem grânulos, que é onde são sintetizados os anticorpos e outras substâncias químicas por um mecanismo de defesa. Já os leucócitos agranulócitos eles possuem um núcleo mais regular e não possuem grânulos. Como exemplo dos leucócitos, temos os linfócitos e os monócitos. E como granulócitos, temos os eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. Então, como conseguimos entender, os leucócitos eles têm a função de produzir anticorpos e outros mecanismos de defesa também, como a fagocitose. As fibras do tecido conjuntivo são formadas por proteínas que se polimerizam formando estruturas muito alongadas. Os 3 tipos de fibras são as colágenas, as reticulares e as elásticas. A distribuição desses tipos de fibras variam em diferentes tipos de tecidos conjuntivos. As fibras colágenas antigamente eram consideradas um grupo restrito de células do tecido conjuntivo, como os fibroblastos, os condroblastos e os osteoblastos. Atualmente, existem evidências que mostram que vários outros tipos de células produzem essa proteína. Os colágenos que formam longas fibrilas são claramente visíveis ao microscópio eletrônico. O colágeno do tipo 1 é o mais abundante, sendo amplamente distribuído no organismo.
Ele ocorre como estruturas classicamente denominadas de fibrilas de colágeno e formam ossos, dentina, tendões, cápsula de órgãos, dermes e etc. As fibras de colágeno. Elas são feitas a partir do colágeno tipo 1, são as fibras mais numerosas no tecido conjuntivo. No estado fresco, essas fibras têm cor branca, conferindo esta cor aos tecidos nos quais predominam como as aponeuroses e os tendões. Essas fibras são birefringentes, pois são constituídas por moléculas alongadas, arranjadas paralelamente uma às outras. As fibras reticulares são extremamente finas e formam uma rede extensa em determinados órgãos. Estudos imunocitoquímicos e histoquímicos mostraram que as fibras reticulares são compostas principalmente do colágeno tipo 3, associado a elevado teor de glicoproteínas e proteoglicanos. São formadas por finas fibrilas frouxamente arranjadas. As fibras reticulares são particularmente abundantes em músculo liso, endoneuro e em órgãos hematopoéticos, como baço, nódulos linfáticos, medula óssea vermelha. As fibras elásticas. O sistema elástico é composto por 3 tipos de fibra: oxitolânica, eulanínica e elástica. As principais células produtores da elastina são os fibroblastos e o músculo liso dos vasos sanguíneos. Como a proteína colágeno, a elastina é rica em glicina e prolina e contém 2 aminoácidos incomuns, a desmosina e a isodesmosina, formados por ligações covalentes entre 4 resíduos de lisina. Estas ligações cruzadas parecem ser responsáveis pela consistência elástica da elastina, que é 5 vezes mais extensível do que a borracha. A elastina também ocorre na forma não fibrilar, formando as membranas fenestrádas, lâminas elásticas encontradas nas paredes de alguns vasos sanguíneos. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo no qual se observa a predominância de células adiposas, que são os adipócitos. Essas células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, porém a maioria delas forma grandes agregados constituindo o tecido adiposo distribuído pelo corpo. Essa célula possui o núcleo periférico e tem a capacidade de armazenar lipídios. No que se refere às características e funções do tecido adiposo, percebe-se que ele é o maior depósito corporal de energia sob a forma de triglicerídeos e é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais. Já que ele está localizado sob a pele, ele modela a superfície, sendo em parte responsável pelas diferenças de contorno entre os corpos da mulher e do homem. Ele também forma coxins absorventes de choques, principalmente na planta dos pés e na palma das mãos. Visto que as gorduras são mais condutoras de calor, é o tecido adiposo que contribui para o isolamento térmico do organismo. Ele também tem a capacidade de preencher espaços entre outros tecidos, auxilia a manutenção de determinados órgãos em suas posições normais e tem atividade secretora, possibilitando a síntese de diversos tipos de moléculas. O tecido adiposo divide-se em unilocular e multilocular. O tecido adiposo unilocular é encontrado em quase todo o corpo, e sua cor varia entre o branco e o amarelo escuro, dependendo da dieta. Seu acúmulo em determinados locais é influenciado pelo sexo e pela idade do indivíduo. Esse tecido forma o panículo adiposo, que é uma camada isolante que se localiza abaixo da derme da pele. As células adiposas uniloculares, os adipócitos, são grandes e, quando isoladas, são esféricas, tornando-se poliédricas no tecido adiposo pela compressão recíproca. Esse tecido apresenta septos do conjuntivo que contém vasos e nervos. Desses septos partem fibras reticulares que sustentam as células adiposas. A vascularização desse tecido adiposo é muito abundante quando se considera a pequena quantidade de citoplasma funcionante.
Após períodos de alimentação muito deficiente em calorias, o tecido adiposo unilocular perde quase toda a sua gordura e se transforma em um tecido com células poligonais ou fusiformes, com raras gotículas lipídicas. Esse tipo de tecido é também um órgão secretor, pois ele sintetiza várias moléculas como a leptina. Já o tecido adiposo multilocular é também chamado de tecido adiposo pardo por sua cor característica, e essa se deve à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias encontradas em suas células. Ao contrário do tecido unilocular, que é encontrado por quase todo o corpo, o tecido pardo, ou multilocular, tem sua distribuição limitada, localizando-se em áreas determinadas, mas esse tecido é abundante em animais que hibernam. Como esse tecido não cresce, sua quantidade no adulto é extremamente reduzida, e suas células são menores do que as do tecido adiposo unilocular e têm forma poligonal. No tecido adiposo multilocular, as células tomam um arranjo epitelioide, formando massas compactas em associação com capilares sanguíneos, lembrando as glândulas endócrinas. Em humanos, a função desse tecido está restrita aos primeiros meses de vida pós-natal. Durante esse tempo, o tecido adiposo multilocular produz calor, protegendo o recém-nascido contra o frio.